lugar, deixa eu parabenizar a iniciativa do IVEPESP, na figura do Hélio Dias, de organizar esse evento para celebrar esses 15 anos de gestão do Brito à frente da diretoria científica. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho quase que um conflito de interesse em falar bem da gestão do Brito, porque quando eu saí da FAPESP, isso foi em 2005, o Brito era reitor da Unicamp. E eu o convenci. Eu falei, Brito, você tem que vir para a diretoria científica. Ele falou, não, mas eu estou com o reitor, não posso largar a reitoria. Eu falei, não, é o momento, eu tenho que sair, e eu acho que é o momento ideal para você vir, você é a pessoa perfeita para avançar no que vinha sendo feito, e você ajudou a construir. Eu não vejo um nome mais qualificado para assumir essa responsabilidade. Então, portanto, tudo que eu vier a dizer, eu tenho um elemento de suspeição, porque quase que eu estou me autoelogiando ao dizer que foi a escolha perfeita que a instituição fez, e eu me orgulho de ter dado essa contribuição para que assim viesse. Bom, mas o convite que me foi feito aqui pelo Hélio Dias, ele me definiu uma temática para falar, tá certo? Que seriam os desafios e problemas da diretoria científica. E, bom, eu aceitei essa incumbência e passo, então, a refletir um pouco, baseado no que foi a minha experiência e que foi possível e enriquecida pela parceria que eu tive com o Brito nos anos em que ele foi presidente do Conselho. E o exercício da diretoria científica é uma responsabilidade tremenda, tremenda. É um cargo fascinante, porque permite você participar de todas as atividades de política científica e tecnológica do Estado, mas é uma responsabilidade tremenda. E eu me lembro do meu colégio marista, na minha sala de aula, em cima da cabeça do professor, tinha um olho enorme, tá certo? Escrito embaixo do olho, Deus me vê. Esse olho me persegue até hoje, certo? Mas o fato é que quando eu assumi a diretoria científica, eu vi a figura do contribuinte, e vi o contribuinte me ver. Porque realmente o volume de recursos que a Fundação recebe do contribuinte do Estado de São Paulo cria uma responsabilidade tremenda. A gente não dorme pensando, porque, na realidade, o diretor científico ele tem a responsabilidade de propor uma política, ele que propõe essa política ao Conselho Superior, e depois ele que implementa essa política científica. Então, a responsabilidade é enorme, tá certo? É fascinante você poder participar desse processo, mas é uma responsabilidade enorme. E a política superior é definida pelo Conselho Superior. A política da FAPESP é definida pelo Conselho Superior, mas sempre por iniciativa do diretor científico. E via o CTA, que também é um órgão importante da gestão. E assim, o primeiro desafio, e permanente desafio do diretor científico é de construir uma relação harmônica e produtiva com a diretoria executiva, com o seu CTA. É um desafio, porque, na realidade, são 3 personalidades que são colocadas ali independentemente e que têm que se harmonizar para fazer a agência funcionar de maneira estruturada e harmônica. Os membros do CTA são escolhidos individualmente, não formam uma equipe a priori, eles têm que constituir uma equipe a posteriori, depois de serem colocados juntos, tá certo? E isso com uma divisão de responsabilidades que não está muito estritamente definido dentro do Estatuto da instituição. Tem uma série de áreas cinzentas na distribuição dessas responsabilidades entre os 3 diretores, o diretor-presidente, o diretor administrativo e o diretor científico. Então, na realidade, é um desafio importante construir uma relação harmônica dentro da diretoria. Na verdade, eu recomendo uma leitura. Tem um livro que eu acho que é muito importante, eu acho que quero fazer propaganda desse livro aqui, que foi escrito pela professora Amélia Império Hamburger, aos 40 anos da FAPESP. É uma leitura que eu acho que é indispensável para quem queira entender a FAPESP. E ela faz uma série de entrevistas com os founding fathers da instituição, e é interessante algumas observações que estão ali, tá certo? Ela ouve, por exemplo, o professor Paulo Vanzolini, que foi quem desenhou o estatuto primeiro da Fundação. E o professor Paulo Vanzolini tem uma frase que, aquela informalidade típica dele, ele era um polemizador por excelência, ele dizia assim, olha,
Se na FAPESP as coisas não estão funcionando bem, a gente sabe de quem é a responsabilidade. É do diretor científico. Então, isso aumenta ainda, né? Isso é uma importante essa percepção. E é claro que eu recomendo muito esse livro, são 40 anos, o livro de 40 anos, chamado Abrindo Fronteiras. Né? E também tem um livro de 30 anos, por sua vez, da FAPESP, escrito pelo Dr. Alberto Carvalho da Silva, tem uma frase importante que é sempre bom relembrar, tá certo? É uma frase que diz o seguinte: por decisão do Conselho Superior, o diretor científico é soberano em suas decisões, podendo, a seu critério, consultar o CTA e o Conselho Superior. Essa frase é polêmica em várias instâncias institucionais, mas é sempre bom a gente entender, porque esses são os pais da Fundação. Foram eles que colocaram os alicerces, como o professor Celso Lafra mencionou em sua brilhante exposição. Muito bem. Mas, para definir a sua política científica, o diretor científico tem que ter uma capacidade, esse é um desafio importante, de dialogar de forma produtiva com as lideranças científicas mais expressivas. É um privilégio que ele tem. Ele conversa com pessoas muito inteligentes. Em geral, mais inteligentes do que, no meu caso, não tinha dúvida. O professor Brito é uma inteligência diferenciada, mas o fato é que são pessoas muito capacitadas. É um privilégio que a gente tem. E enriquece muito. E a gente precisa ter ouvidos para ouvir a comunidade. Esse é um desafio importante do diretor científico. Né? E, na realidade, esse diálogo tem que ser intenso, com ouvidos atentos, para identificar o que pode ser o germe de uma boa ideia, o germe de uma boa ideia. E o diretor científico tem que estimular isso. Né? E nesses quase 12 anos que eu passei à frente da diretoria científica, eu tive vários programas foram criados e que foram depois estabilizados e fortalecidos pelo professor Brito, e todos os programas que nós temos, todos os programas, nenhum deles foi ideia minha. Eu não sou bom de ter ideias novas. Eu me considero uma pessoa que tem uma capacidade de identificar ideias novas, boas. Na realidade, vários programas foram criados, inclusive mencionados pelo professor Celso Lafra, o PIT, de Parceria para a Inovação Tecnológica, parceria entre empresa e universidade, foi criado com a colaboração de quem? Do professor Francisco Antônio Bezerra Coutinho, que continua colaborando com o professor Brito na FAPESP. O PIP, que é um programa tão importante para o desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo, foi criado por uma ideia que foi trazida pelo professor Alciro Monticelli, da Unicamp, um engenheiro eletrônico, infelizmente precocemente falecido, que veio aí, olha, o professor Pérez, olha a ideia que eu vi da National Science Foundation, tem esse programa de SBIR, e aí eu vi o programa, fiquei fascinado, e ele me convenceu de que aquilo era da FAPESP, e realmente falei, então, Alcir, redige as normas. O Alcir redigiu as normas, e o projeto foi apresentado ao Conselho Superior. O genoma veio a partir de uma ideia do professor Fernando Reinach. O professor Fernando Reinach, que é hoje uma figura conhecida, escreve nos jornais, ele teve a ideia do genoma. Ele me telefonou um dia, eu estava na praia, 1º de maio, em Ubatuba, ele me telefonou, Pérez, eu tive uma ideia boa do genoma. Aí ele falou, eu fiquei fascinado. Eu falei, escreve isso. A minha resposta era sempre essa, escreve isso. E acho que a resposta do diretor científico é essa, de estimular os pesquisadores a que tenham ideias e que elaborem suas ideias. Tá certo? Muito bem. O Biota, que é um programa que até hoje continua sendo cada vez mais importante, veio uma ideia do professor Carlos Alfredo Joly, do professor Vanderlei Canhos e do professor Naércio Menezes. Eles trouxeram a ideia, eles elaboraram o conceito e trouxeram. Jovens pesquisadores, que é um programa importantíssimo para a FAPESP. Quem é que trouxe? O professor Rogério Meneghini. O professor Rogério Meneghini falou, Pérez, tem um problema na universidade, os jovens pesquisadores eles não conseguem espaço para apresentar projetos e ficam dependentes. Eu falei, escreva a ideia foi aprovada e temos agora esse programa que continua sendo muito importante na FAPESP. Outra ideia importante do professor Rogério Meneghini, o Cielo. O Cielo, na verdade, ele trouxe a ideia, ele trouxe o Abel Paca da Bireme e foi implantado o Cielo, que é um programa que continua mundialmente importante do ponto de vista de viabilidade. Os CEPIDs, que foram mencionados, inclusive, pelo professor Celso Lafra, foi uma ideia que foi trazida pelo Vanderlei Banhato, de São Carlos, e junto com o John Weiner,
que era um assessor da National Science Foundation. E o John Wyler me levou para ver o centro. Então, na realidade, tudo isso dialogando com a comunidade. Muito bem. Agora, o ponto importante é a relação com o Conselho Superior, e agora eu quero falar especialmente do Brito. Essa relação com o Conselho Superior é absolutamente crítica para o sucesso da gestão do diretor científico. E a figura-chave é o presidente do Conselho. E eu tive o privilégio de ter o Brito por 5 anos como meu presidente do Conselho. Esse momento foram os momentos mais férteis da nossa atividade. Uma parceria, um dueto que a gente trabalhava de maneira muito harmônica, né? E o Brito estimulava, e ele entendia muito bem, de maneira privilegiada, a questão de separação de responsabilidades entre instituições. O que é responsabilidade do Conselho e o que é responsabilidade do gestor, e de forma harmônica, interferindo. Então, por exemplo, quando nós já fizemos o PIP, é importante isso. O PIP teve resistências dentro do nosso Conselho Superior. E a liderança do Brito foi essencial para que essas lideranças fossem superadas. Porque, na realidade, nós estávamos usando recursos públicos para investir na inovação tecnológica na empresa. E, além do que, havia uma outra avaliação de que, na realidade, não haveria demanda qualificada, imagine, que deveríamos privilegiar a inovação incremental. Agora, o PIP está um sucesso absoluto. É incrível ver o que está acontecendo. E, certamente, não fora a liderança do Brito naquele momento, nós teríamos tido grande dificuldade, se é que teríamos conseguido aprovar o programa do PIT, que é um programa essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. Também, no programa Biota, houve resistências enormes. Por que a FAPESP deve começar a induzir atividades? A FAPESP não faz, como o professor Celso Lafra disse claramente, mas a FAPESP pode induzir, pode estimular que a demanda se apresente de uma certa forma, e esse é um papel também importante da diretoria científica. Na verdade, o Conselho Superior, a minha relação com o Conselho Superior, quando foi intermediada pela figura do Brito, foi brilhante. E realmente ele estimulava, e ele só intervia em umas relações interessantes que, na realidade, como eu disse, o CTA, formado pelos 3 diretores, é uma instituição complexa, tá certo? E às vezes há tensões. E, na realidade, é papel, sim, do presidente do Conselho mediar, harmonizar essas relações, e o Brito o fez de forma brilhante durante a sua gestão. Então, na realidade, e destacando nesta gestão atual, eu destacaria um programa especialmente importante, que é o programa do Centro de Pesquisa e Engenharia. Esse programa é um programa muito importante, realmente muito importante. Ele é uma síntese de 2 programas, que é o PIT, por um lado, e o CEPIDS, por outro, de longa duração, envolvendo necessariamente a partir de uma empresa que traz uma proposta de pesquisa de longo prazo, com grande flexibilidade. E eu acho que é um programa muito inovador e que vai dar uma contribuição muito importante para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. Bom, eu não vou me alongar, porque eu acho que já devo ter passado nos 10 minutos que me foram alocados, mas eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso de ter dado essa contribuição para o desenvolvimento científico do Estado de São Paulo, ao ter tido o privilégio de contribuir para o Brito e a possibilidade de estimulá-lo e quase que forçá-lo, porque ele resistiu à ideia inicial de, naquele momento, aceitar a diretoria científica, já que ele teria que renunciar a parte do seu mandato como reitor da Unicamp. Brito, parabéns à FAPESP e obrigado pela sua contribuição para a FAPESP e para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado e do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Pérez. Foi realmente um privilégio trabalhar com você ali na FAPESP naqueles anos em que eu fui presidente e você foi diretor científico, e eu fiz uma coisa certa, que foi ouvir o seu chamado para que eu me candidatasse a diretor científico. Orgulhoso. Bom, pessoal,